Samuel Filipe. Este era um homem de bem na verdadeira acepção da palavra. Ninguém se lembrava de o ter visto cometer uma ação má ou errar voluntariamente no que quer que fosse. De um devotamento extremo pelos amigos, podia-se ter como certo o seu acolhimento em se tratando de quaisquer favores, ainda que contrários ao seu próprio interesse. Trabalhos, fadigas, sacrifícios, nada o impedia de ser útil, e isso sem ostentação, admirando-se quando se lhe atribuía por estes predicados um grande mérito. Jamais desprezou o que lhes fizeram mal, antes se dava pressa em servi-los como se bem semelhante lhe houvessem feito. Em se tratando de ingratos, dizia: não é a mim, porém a eles que se deve lastimar. Posto que muito inteligente e dotado de natural vivacidade, teve na terra uma vida obscura, laboriosa e bordada de rudes provações. Podia-se comparar a essas naturezas de escol que vivem na sombra, das quais o mundo não fala, e cujo brilho não se reflete na terra. Aurira no conhecimento do Espiritismo uma fé ardente na vida futura, e uma grande resignação para todos os males da existência terrena. Finalmente faleceu em dezembro de 1862, na idade de 50 anos, de moléstia atroz, sendo o seu passamento muito sensível à família e aos amigos. Nós evocamo-lo alguns meses depois do trespasse. Gostaríamos de saber, tendes você uma recordação nítida dos últimos instantes da vida na Terra? Perfeitamente, conquanto essa recordação reaparece gradualmente. No instante preciso do desprendimento, eram confusas as minhas ideias. Quereríeis, a bem da nossa instrução e do interesse que nos mereceis pela vossa vida exemplar, descrever como ocorreu o vosso trespasse da vida corporal para a vida espiritual? De bom grado, tanto mais quanto a narrativa não aproveitará somente a vós, mas a mim próprio. Por isso que, dirigindo o meu pensamento para a terra, a comparação faz-me apreciar melhor a bondade do Criador. Sabeis que de tribulações provei na vida. Entretanto, jamais me faltou coragem na adversidade, graças a Deus. E hoje felicito-me. E ainda tremo ao pensar que tudo quanto sofri se anularia caso desfalecesse, tendo de recomeçar novamente as provações. Ó, meus amigos, compenetrai-vos firmemente desta verdade, pois nela reside a felicidade do vosso futuro. Não é por certo comprar muito caro essa felicidade por alguns anos de sofrimento. Ah, se soubesses o que são alguns anos comparados ao infinito! Se de fato a minha última existência teve algum mérito aos vossos olhos, outro tanto não diríeis das que a precederam. E não foi senão a força de trabalho sobre mim mesmo que me tornei o que ora sou. Para apagar os últimos traços das faltas anteriores, era-me preciso sofrer as últimas provas que voluntariamente aceitei. Foi na firmeza das minhas resoluções que escutei a resignação, a fim de sofrer sem me queixar. Hoje abençoo essas provações, pois a elas devo ter rompido com o passado, simples recordação agora que me permite contemplar com legítima alegria o caminho percorrido. Ó vós que me fizestes padecer na terra, que fostes cruéis e malévolos para comigo, que me humilhastes e afligistes, vós cuja má fé tantas vezes me acarretou duras provações, não somente vos perdoo, mas até vos agradeço. Intentando fazer mal, não suspeitáveis do bem que esse mal me proporcionaria. É verdade, portanto, que a vós devo grande parte da felicidade que gozo,
uma vez que me facultastes ocasião para perdoar e pagar o mal com o bem. Deus colocou-vos em meu caminho para ferir a minha paciência, exercitando-me igualmente na prática da mais difícil caridade, a de amar os inimigos. Não vos impacienteis com esta divagação, porquanto vou responder agora a vossa pergunta. Conquanto sofresse cruelmente com a moléstia que me acometeu, quase não tive agonia. A morte sobreveio-me como um sono, sem lutas nem abalos. Sem temor pelo futuro, não me apeguei à vida e não tive por conseguinte de me debater nos últimos momentos. A separação completou-se sem dor nem esforço, sem que eu mesmo de tal me apercebesse. Ignoro que tempo durou o sono, que foi curto, aliás. Meu calmo despertar contrastava com o estado precedente. Não sentia mais dores e exultava de alegria. Queria erguer-me e caminhar, mas um torpor nada desagradável, antes deleitoso, me prendia, e eu me abandonava a ele prazerosamente, sem compreender a minha situação, conquanto não duvidasse ter já deixado a terra. Tudo o que me cercava era como se fora um sonho. Vi minha mulher e alguns amigos ajoelhados ao meu quarto, chorando, e considerei de mim para mim que me julgavam morto. Quis então desenganá-los de tal ideia, mas não pude articular uma palavra, e daí concluí que sonhava. O fato de me ver cercado de pessoas caras de há muito falecidas e ainda de outras que à primeira vista não podiam reconhecer, fortalecia em mim essa ideia de um sonho em que tais seres por mim velassem. Esse estado foi alternado de momentos de lucidez e de sonolência, durante os quais eu recobrava e perdia a consciência do meu eu. Pouco a pouco as minhas ideias adquiriram maior lucidez. A luz que entrevia por denso nevoeiro fez-se brilhante e eu comecei a compreender-me e reconhecer-me, compreendendo e reconhecendo que não mais pertencia a este mundo. Certamente, se eu não conhecesse o Espiritismo, a ilusão perduraria por muito mais tempo. O meu invólucro material não estava ainda inumado e eu o olhava com piedade, felicitando-me pela separação, pela liberdade. Pois se eu era tão feliz por me haver enfim desembaraçado. Respirava livremente como quem sai de uma atmosfera nauseante, indizível sensação de bem-estar penetrava todo o meu ser. A presença dos que amara alegrava-me sem me surpreender, antes parecendo-me natural, como se os encontrasse depois de longa viagem. Uma coisa me admirou logo, o compreendermos-nos sem articular uma palavra. Os nossos pensamentos transmitiam-se pelo olhar somente, como que por efeito de uma penetração fluídica. Eu não estava, no entanto, completamente livre das preocupações terrenas, e como para realçar mais a nova situação, a lembrança do que padecera me ocorria de vez em quando à memória. Sofrera corporal e moralmente, sobretudo moralmente, como alvo que fui da maledicência, dessas infinitas preocupações mais acerbas talvez que as desgraças reais, quando degeneraram em perpétua ansiedade. E ainda bem não se desvaneciam tais impressões, já eu interrogava a mim mesmo se de fato delas me libertara, parecendo-me ouvir ainda umas tantas vozes desagradáveis. Reconsiderando as dificuldades que tanto e tantas vezes me atormentavam, tremia e procurava, por assim dizer, reconhecer-me, assegurar-me que tudo aquilo não passava de fantástico sonho. E quando cheguei à conclusão, a realidade dessa nova situação foi como se me aliviasse um peso enorme. É bem verdade, dizia, que estou isento desses cuidados que fazem o tormento da vida, graças a Deus.
Também o pobre, repentinamente enriquecido, duvida da realidade da sua fortuna e alimenta por algum tempo as apreensões da pobreza. Assim era eu. Ah, pudessem os homens compreender a vida futura, e que força, que coragem esta convicção não lhes daria na adversidade. Quem deixaria então na terra de prover e assegurar-se da felicidade que Deus reserva aos filhos doces e submissos? Gozos ambicionados, invejados, tornar-se-iam mesquinhos em relação aos que eles desprezam. Talvez esse mundo tão novo e comparado ao qual nada vale o nosso, bem como os numerosos amigos que nele reencontrastes, fizera você talvez esquecer a família e os amigos encarnados? Se os tivesse esquecido, seria indigno da felicidade de que gozo. Deus não recompensa o egoísmo, ele pune-o. O mundo em que me vejo pode fazer com que desdenhe a terra, mas não os espíritos nela encarnados. Somente entre os homens é que a prosperidade faz esquecer os companheiros de infortúnio. Muitas vezes venho visitar os que me são caros, exultando com a recordação que de mim guardaram. Assisto às suas diversões e, atraído por seus pensamentos, gozo se gozam ou sofro se sofrem. O meu sofrimento é, porém, relativo e não se pode comparar ao sofrimento humano, uma vez que compreendo o alcance, a necessidade e o caráter transitório das provações. Esse sofrimento é, ao demais, suavizado pela convicção de que aqueles a quem amo virão também por sua vez a esta mansão afortunada onde a dor não existe. Para torná-los dignos dessa mansão, é que me esforço por sugerir-lhes bons pensamentos e, sobretudo, a resignação que tive consoante a vontade de Deus. A minha desolação avulta quando os vejo retardar o advento por falta de coragem, murmúrios, vacilações e, sobretudo, por qualquer ato reprovável. Trato então de os desviar do mau caminho, e se o consigo, é isso uma felicidade não só para mim, como para outros espíritos. Mas quando, ao contrário, a intervenção é improfícua, exclamo com pesar: mais um momento de atraso. Mas consola-me a ideia de que nada se perde irremissivelmente. Meu nome na terra foi Samuel Felipe. Van Durst, antigo funcionário falecido em Antuérpia em 1863, com 80 anos de idade. Pouco depois do seu decesso, tendo um médium perguntado a seu guia se poderia evocá-lo, responderam-lhe: este espírito lentamente se refaz da sua perturbação, e conquanto possa responder-vos imediatamente, muitas mágoas lhe custaria tal comunicação. Peço-vos espereis ainda uns 4 dias, pois até lá ele saberá das boas intenções manifestadas a seu respeito e a elas corresponderá amistosa e gratamente. Decorridos 4 dias, recebemos a comunicação seguinte: meu amigo, bem leve na balança da eternidade foi o fardo da minha existência, e no entanto bem longe estou de ser feliz. A minha condição humilde e relativamente ditosa é de quem não fez o mal, sem que por isso visasse a perfeição. E se pode haver pessoas felizes numa esfera limitada, eu sou desse número. O que sinto é não ter conhecido o que ora conheceis, porque a minha perturbação não se prolongaria por tanto tempo, seria menos dolorosa. De fato, ela foi grande. Viver e não viver, estar rudemente preso ao corpo sem poder servir-se dele,
ver os que nos foram caros sentindo extinguir-se o pensamento que a eles nos prende. Oh, que coisa horrível! Que momento cruel esse em que o aturdimento nos empolga e constrange para desfazer-se em trevas logo após. Eu senti tudo para estar um momento depois aniquilado. Quer-se ter a consciência do seu eu sem encontrá-la, não existir e sentir que se existe. Perturbação profunda. Depois, transcorrido um tempo incalculável de angústias contidas, sem forças para senti-las, depois, desse tempo que parece interminável, o renascimento gradual da vida, o despertar de uma nova aurora em outro mundo. Nada de corpo material, nem de vida terrestre. Vida, sim, mas vida imortal. Não mais homens carnais, porém formas diáfanas. Espíritos que deslizam, que surgem de todos os lados, que vos cercam e que não podeis abranger com a vista, porque é no infinito que flutuam. Ter ante si o espaço e poder franqueá-lo à vontade. Comunicar-se pelo pensamento com tudo que vos envolve. Que vida nova, meu amigo, nova, brilhante e cheia de ventura. Salve, ó salve eternidade que me contens em teu seio. Adeus, adeus terra que por tanto tempo me retiveste afastado do elemento natural da minha alma. Não, eu nada mais de ti dependia, porque és a terra do exílio e a maior das felicidades que dispensas nada vale. Soubesse eu o que sabeis e quão fácil e agradável me seria a iniciação na vida espiritual. Sim, porque saberia antes de morrer o que mais tarde somente deveria conhecer no momento da separação, de forma a desprender-me facilmente. Estais vós outros no caminho, porém certificai-vos de que todo o adiantamento é pouco. Dizei-o a meu filho tantas vezes quantas bastem para que se instrua e creia, porque do contrário a nossa separação continuará por aqui. Amigos, adeus a todos vós, espero-vos e enquanto estiverdes na terra, virei muitas vezes instruir-me convosco, visto como sei menos ainda que muitos dentre vós. Notai que aqui onde estou, sem velhice que me enfraqueça, nem entraves de qualquer espécie, aprenderei mais depressa e facilmente. Aqui se vive às claras, caminhando com desassombro, tendo ante os olhos horizontes tão belos que a gente se torna impaciente por abrangê-los. Adeus, meus amigos, deixo-vos, adeus. Meu nome foi Van Durst. Six Deniers, homem de bem morto por acidente e conhecido do médium quando encarnado. Bordeaux, 11 de fevereiro de 1861. Podeis dar-nos quaisquer detalhes sobre a vossa morte? Depois de afogar-me, sim. E por que não antes? Porque já os conheceis? Quereis então descrever as vossas sensações depois da morte? Permaneci muito tempo sem me reconhecer, mas com a graça de Deus e o auxílio dos que me cercavam, quando a luz se fez e inundou-me. Confia e encontrareis sempre mais do que esperardes. Nada existe aqui de material. Tudo fere os sentidos ocultos sem auxílio da vista ou do tato, compreendeis? É uma admiração, porque não há palavras que a expliquem. Só a alma pode percebê-la. Bem feliz foi o meu despertar. A vida é um destes sonhos que, apesar da ideia grosseira que se lhe atribui, só pode ser qualificada de medonho pesadelo.
Imaginai que estáis encerrado em calabouço infecto, onde o vosso corpo, corroído pelos vermes até a medula dos ossos, se suspende por sobre a ardente fornalha, que a vossa ressequida boca não encontra sequer o ar para refrescá-la, que o vosso espírito aterrorizado só vê ao seu redor monstros prestes a devorá-lo. Figurai-vos, enfim, tudo quanto um sonho fantástico pode engendrar de hediondo, de mais terrível, e transportai-vos depois e repentinamente a delicioso Éden. Despertai cercado de todos os que amastes e chorastes. Vede rodeando-vos semblantes adorados a sorrirem de felicidade. Respirai os mais suaves perfumes, desalterai a ressequida garganta na fonte de água viva. Senti o corpo pairando no espaço infinito que o suporta e bailoiça, qual a flor que da fronde se destaca aos impulsos da brisa. Julgai-vos envolto no amor de Deus, qual recém-nascidos no materno amor, e tereis uma ideia, aliás, apenas imperfeita dessa transição. Procurei explicar-vos a felicidade da vida que aguarda o homem depois da morte do corpo e não pude. Será possível explicar o infinito àquele que tem os olhos fechados à luz e que não pode sair do estreito círculo que o encerra? Para explicar-vos a eterna felicidade, dir-vos-ei apenas: amai, pois só o amor facultou pressenti-la, e quem diz amor, diz ausência de egoísmo. A vossa posição foi feliz desde logo que entrastes no mundo dos espíritos? Não, eu tive de pagar a dívida humana. Meu coração pressentira o futuro do espírito, mas faltava-me a fé. Tive que expiar a indiferença para com meu Criador, porém a sua misericórdia levou-me em conta o bem insignificante que pude fazer, as dores que resignado padeci, apesar dos sofrimentos, e a sua justiça, cuja balança os homens jamais compreenderão, tão benévola e amorosamente pesou o bem que o mal depressa se extinguiu. Podereis dar-me notícias da vossa filha, que foi morta 4 ou 5 anos antes? Ela está em missão aí na Terra. E ela é infeliz como encarnada? Notai que não quero fazer perguntas indiscretas. Sei, ou eu não veria o vosso pensamento como um quadro ante meus olhos. Minha filha não é feliz, encarnada. Antes, pelo contrário, deverá provar todas as misérias terrenas, pregando pelo exemplo as grandes virtudes de que fazeis simples vocábulos retumbantes. Ajudá-la-ei, no entanto, certo de que lhe não será penoso superar os obstáculos, pois está na terra em missão e não em expiação. Tranquilizai-vos por ela e obrigado pela lembrança. Nesse instante, experimentando dificuldades em escrever, diz o médium: se é um espírito sofredor que mo impede, peço-lhe que escreva seu nome. E tomando o lápis, escreveu-se uma palavra, designando uma infeliz. Queira dizer-me o seu nome? A resposta foi Valéria. Poderias também dizer-me o motivo do vosso sofrimento? Não. Estais arrependida dos vossos erros? Podes julgá-lo. Quem vos trouxe aqui? A resposta foi Six Deniers. E com que fito? Esclareceu que era com o fim de ajudá-la. E fostes vós que ainda há pouco me impedistes de escrever? Disse que Six Deniers havia colocado em seu lugar. Que relação há entre vós e ele? Estava ali para guiá-la. Pedi-lhe que nos acompanhasse na prece. Depois da prece, Six Deniers retoma a palavra, dizendo: Obrigado por ela. Já compreendestes, não vos esquecerei, pensai nela. Senhor Six Deniers,
tendes você muitos espíritos sofredores para guiar? Não, entretanto, regenerando algum, buscamos logo outro e assim por diante, sem abandonar os primeiros. E como podeis prover uma vigilância que deverá multiplicar-se ao infinito no decurso dos séculos? Os que regeneramos purificam-se e progridem sem que, por isso, nos deem maior cuidado. Além disso, também nós vamos elevando, e à proporção que subimos, as faculdades como os poderes se dilatam na razão direta da nossa pureza. Nota: os espíritos inferiores, pelo que vemos, são assistidos por bons espíritos com a missão de os guiar. Tarefa essa que não é exclusivamente delegada aos encarnados, os quais nem por isso ficam desobrigados de auxiliá-la, uma vez que também isso constitui para eles meio de progresso. Nem sempre com boa intenção, um espírito inferior vem interromper boas comunicações, mas é certo que o fazem algumas vezes, como no caso presente, com a permissão dos bons espíritos, seja como prova, seja com o intuito de obter daquele a quem se dirige o auxílio necessário ao seu progresso. É fato que a persistência em tais casos pode degenerar em obsessão. Porém, quanto maior for a tenacidade, tanto mais provará a necessidade de assistência. É um erro e um mal repelirmos tais espíritos, que devemos encarar quais mendigos a pedirem esmola. Digamos antes, é um espírito infeliz que os bons me enviam para educar. Conseguindo, restar-nos-á toda a alegria decorrente de uma boa ação, e nenhuma melhor que a de regenerar uma alma, aliviando-lhe os sofrimentos. Penosa é muitas vezes essa tarefa, e melhor fora, por certo, receber continuamente belas comunicações, conversar com os espíritos escolhidos, mas não é buscando a nossa própria satisfação, nem repudiando as ocasiões que se nos oferecem para praticar o bem, que havemos de atrair a proteção dos bons espíritos.